Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui novamente comigo para nós juntos estarmos estudando a Palavra de Deus. Eu peço que você feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus tão grandioso, novamente, Pai, estamos na Tua presença, estamos felizes, Pai, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos cuida a cada instante, estamos agradecidos por isso. Clamamos, Pai, neste momento, que o Senhor venha estar com cada um que se propôs, Pai, a estudar as Tuas verdades. Fica conosco ao abrirmos a Tua palavra, que não venhamos nós a falar, mas Teu Santo Espírito nos usar. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar estudando o tema 8 da nossa lição, a Palavra de Deus e o conflito, né? Aqui nós vamos estar verificando, a gente até viu na lição 1, né, a quantidade de livros que tem a Bíblia, nós verificamos e agora nós vamos estar aqui constatando que toda ela é inspirada por Deus, né? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, como eu tenho falado nas lições anteriores, né? Está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. E ela é composta por 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia, ela é a verdade, isso está lá em João 17:17. Ela nos santifica, ela nos ilumina. Está no salmo bem conhecido de vocês, ali que é o Salmo 119, versículo 5. A função mais importante da Bíblia é nos mostrar Jesus, né? Nos revelar Jesus, ou seja, tudo que está escrito na Bíblia, o próprio Deus deixou aqui escrito para mim e para você, ou seja, todas as questões que nós temos do nosso dia a dia, nós podemos ir na Bíblia, que ela vai nos encaminhar a toda a verdade, a todos os princípios bíblicos. Aqui nós entendemos que nós vimos, né, nas lições anteriores, que no Antigo Testamento nós temos os livros de história, poesia, né, que a Bíblia ela é separada por esses temas, né, história, poesia, profecias, evangelhos e cartas. No Antigo Testamento vai de Gênesis a Esther, temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Malaquias e Daniel. E no Novo Testamento temos Atos, Apocalipse, Mateus, Marcos, Lucas e João, Romanos e a Judas, né? São as epístolas ali do apóstolo Paulo. A Igreja Romana, ela acrescentou 7 livros à Bíblia. Se você for olhar ali uma Bíblia católica, você vai estar verificando ali que ela tem 7 livros a mais. Esses livros eles são chamados de apócrifos. Mas por que apócrifos? Apócrifo é uma palavra grega e ela significa escondido ou secreto. Ou seja, ela foi dada a esses livros porque os seus autores são desconhecidos. Então, por isso que ela tem esse nome de livros apócrifos, né? A data dos seus escritos também ela é duvidosa. Entre os anos 200 a 100 a.C. 7 livros são considerados apócrifos. Olha só quais são esses livros: Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Eles apresentam exemplares mais antigos da Septuaginta, que é a versão antiga da Bíblia, né, preparada pelos judeus de Alexandria, por volta do ano 280 a.C., a tradução do hebraico direto para o grego, mas não existiam nos originais dela, tá? Então ela não existia no seu original. Elas só foram acrescentadas entre os anos 300 a 400 depois de Cristo. Então, embora haja no Novo Testamento cerca de 263 citações diretas do Velho Testamento, olha só, ali a gente vai ver que no Novo Testamento nós temos 263 citações diretas do Velho Testamento e 370 passagens com alusão a ele. Imagine, né, para ver que a Bíblia toda ela se completa. Não há uma só referência de Cristo ou dos apóstolos aos escritos apócrifos. Então, todas as citações que tem na Bíblia, onde uma converge com a outra, né? Uma acompanha a outra, uma completa a outra. Nenhuma citação tem dos livros apócrifos. Adelaide Bean Evans,
está ali, né, na página 120, citado num livro Princípio de Vida, página 19, está esses relatos. Olha só, apócrifos. O inimigo, ele tentou derrubar a verdade da Bíblia por terra, acrescentando a ele livros não inspirados. Nestes livros ele inseriu vários ensinamentos contra os ensinos da Bíblia e a vontade de Deus. Se você for verificar esses livros, ele contradiz com o que toda a Bíblia diz. Ele contradiz com o que diz nos livros dos 66 livros da Bíblia. Veja por que os livros apócrifos são rejeitados pela maioria dos cristãos. Eles não estão no cânon hebreu, tá? Jesus e os apóstolos nunca fizeram qualquer citação deles. Os historiadores Jerônimo, que traduziu a Vulgata, e Joséfo não reconheceram os apócrifos. Eles apresentam erros históricos, inexatidões e histórias e discursos de ficção. Então esse é o contexto de um livro apócrifo. Por isso que quando a gente for para o livro dos apócrifos, nós vamos estar ali verificando e ele vai de contra aquelas coisas que nós verificamos que na Bíblia está dizendo. Então, e Deus é um único Deus, né? E ele tem um único propósito, que é falar a verdade para mim e para você. Porque ele iria inspirar um livro que tivesse contradições neste livro. Não faz sentido. Se você olhar lá, os autores apócrifos, eles não reclamam inspiração e confessam a falta de dom profético. Eles mesmos assumem isso, tá? Tá lá em 1 Macabeus 4, 46, 9, 27, 14, 41. Se você tiver ali, por acaso, uma igreja com esses 7 livros, você vai poder estar verificando. Eles ensinam doutrinas contrárias à Bíblia, como o purgatório, a reencarnação, sabedoria, isso está em Sabedoria 8, 19 e 20, ele fala sobre o purgatório, sobre a reencarnação, sendo que a Bíblia é bem clara. Quando nós morremos, nós vamos estar estudando fazendo esse tema mais pra frente, mas quando nós morremos, nosso espírito volta a Deus que nos deu, né? O fôlego volta a Deus que nos deu, e nós viramos pó da terra, né? E nós não somos imortais, né? Nós vamos nos tornar imortais quando Jesus voltar pela segunda vez e ressuscitar as pessoas, né? E aqueles que estiverem vivos vão ser transformados. Aí sim nós vamos estar experimentando a tão sonhada imortalidade. Aqui nesses livros apócrifos, eles fazem uma oração para os mortos, e nós vamos verificar aqui na Bíblia, nós já verificamos em algumas inclusive, que os mortos não falam, não sabem coisa nenhuma, suas memórias jaz no esquecimento. Morreu, esqueceu de tudo. E lá em 2 Macabeus 12, 43 e 46, você vai estar verificando que eles fazem oração aos mortos. Olha lá em Isaías, só para você ter uma ideia, Isaías 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20, diz assim: a lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então nós temos que a lei, nós temos que a lei de Deus e o testemunho de Deus, né? Os testemunhos ali que Deus usou, que são os próprios apóstolos. Olha lá, Gálatas 1:8. Eu li uma passagem no Antigo Testamento, agora nós vamos para o Novo Testamento, Gálatas 1:8. Gálatas, depois de Coríntios, ali, Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Olha só, nem que um anjo venha aqui e pregue um evangelho que não está de acordo com a Bíblia, não é pra gente aceitar, é pra gente rejeitar, porque o Deus, ele inspirou cada palavra que nós temos. Cada palavra que nós temos é porque Deus quer que nós aprendamos e que nós sigamos essas verdades e mais nenhuma. Nós vamos estar respondendo aqui 6 questões, né, como de costume, e eu peço que você olhe lá em Marcos 14:49. A pergunta é: Jesus mostrou aprovação pelos escritos do Antigo Testamento? O que Jesus fala para nós do Antigo Testamento? Porque muitas pessoas hoje falam que o Antigo Testamento não tem validade, que nós devemos ver só o Novo Testamento. E é incrível essas pessoas que falam isso, eu creio que elas realmente nem estudam a Bíblia. Porque se elas estudassem a Bíblia, no Novo Testamento fala-se muito
do Antigo Testamento. Dá muitas referências. Olha lá em Marcos 14:49. 14:49 diz assim: todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendestes. Isso daqui é Jesus que está falando. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Olha só, Marcos 14:49. O próprio Jesus está falando, é para que se cumpra as Escrituras. Ou seja, nas Escrituras estava escrito que Jesus seria perseguido, que seria maltratado, ultrajado e morto. E depois, no terceiro dia, iria ressuscitar. Iria para o céu. Ou seja, tem todas as profecias aqui na própria Bíblia. Olha lá em Lucas 24:27. (24, 27) diz assim: e começando por Moisés, olha só, está no Novo Testamento, está falando em começando por Moisés. E Moisés está onde, esses livros de Moisés? É o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha só, o próprio Jesus ali, lendo, né? Ele mesmo, ele discorria onde? Pelos profetas. O próprio Jesus, os próprios apóstolos discorria no Antigo Testamento. Veja lá em João 5:39, o que diz também. É um verso muito conhecido, João 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O próprio Jesus está falando que nós devemos examinar as Escrituras, porque ela vai nos dar a vida eterna, e ela dá testemunho de Jesus. Olha que fantástico. Então escreva lá. Jesus mostrou a aprovação? Sim, ele mostrou, né? Ali começando pelos Moisés, discorrendo por toda a Bíblia, Jesus mostrou a aprovação. Segunda pergunta: os apóstolos reconheceram o Novo Testamento como parte das Escrituras? Nós vimos aqui que Jesus reconheceu. E agora os apóstolos reconheceram? Olha lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. 2 Pedro 3, 15 e 16. Diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha só, forte esse verso. O próprio aqui, né, Pedro estava falando que Paulo usou toda a escritura. E ele mesmo falou que tem pessoas que são fracas, ignorantes, que elas deturpam partes que estão escritas. Queridos, nós não podemos fazer a Bíblia falar aquilo que nós queremos, e sim o que está revelado. Não para que, ela tem que se ajustar ao meu modo de vida, muito pelo contrário, nós temos que nos ajustar ao molde de Deus, ao molde de Cristo. Então a resposta sim, os apóstolos reconheceram o Novo Testamento também. Terceira pergunta: qual é a maior razão para a existência da Bíblia? João 20, 31, nós falamos aqui no começo, mas vamos agora olhar na Bíblia. João, capítulo 20, versículo 31. João 20, capítulo 31 diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Olha só, qual é a maior razão para a existência da Bíblia? Para termos paz e esperança no nome de Jesus Cristo. Escreva isto. Quarta pergunta: podemos confiar nos ensinos da palavra de Deus?
que a gente pode confiar? Nossa, tantos anos, tantas, né? Aqui a gente estudou que 40 autores aí escreveram, né, este livro, e será que a gente pode confiar nele ainda hoje, no século em que vivemos? Olha lá, Provérbios 22, 20 e 21. Provérbios 22, o versículo 20 e 21. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimento, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder. Olha só, então aqui, ó, o 20 e o 21, né? Podemos confiar nos ensinos da palavra de Deus, ó. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca dos conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder. Ela tem a certeza da verdade, a palavra de Deus. Olha também em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que é o verso que eu falei também no início, né? Eu peço que vocês acompanhem ali, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que é um verso bem conhecido, e eu tenho falado muito este verso, porque particularmente eu gosto muito, porque ele resume todas as características que precisamos, que a Bíblia nos apresenta. 2 Timóteo. O primeiro tem o segundo, né? No 2 Timóteo 3, o 16 e 17. Vou ler aqui com vocês, sei de cor, mas vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, podemos confiar nos ensinos da palavra de Deus? Sim, claro. Claro que podemos. Ela é útil para muitas coisas para nós. Quinta pergunta. Há alguma relação entre obediência e compreensão da palavra de Deus? Há alguma relação entre compreender e obedecer? Olha lá em Salmos 119, do 33 ao 44. Salmos 119, do 33 ao 40, diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei de todo o coração, a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Então, há alguma relação entre obediência e compreensão? Sim! Né? Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós entendemos e respeitamos e obedecemos. E sexta pergunta, como podemos interpretar corretamente a verdade bíblica? Isso nós vimos em estudos anteriores, mas é como nós estamos falando aqui, o tema 8, que é a palavra de Deus e o conflito, nós vamos estar aqui verificando novamente, olhem lá em Isaías 28, 20, como que nós podemos interpretar corretamente a palavra de Deus. Isaías, volta ali, né, um pouquinho. Volta não, segue um livro para frente, né? Isaías 28, 10. 28, 10 diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui
e um pouco ali. É um pouco aqui, um pouco ali. Lembra que eu falei em lições anteriores que nós devemos pegar o assunto e verificar o que a Bíblia fala sobre aquele determinado assunto. Não abrir a Bíblia e aleatoriamente ver algum versículo ali que sirva para mim e para você. Pode até coincidir, olha que bacana, falou direto no meu coração. Mas pode ser que você pegue ali um trecho que fala assim, foi e se enforcou. Que foi o trecho ali de Judas. Pensa, por isso que nós temos que pegar um assunto e ir na Bíblia e investigar na Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali, sobre todo aquele assunto, né? E verificar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que fala sobre aquele tema, aquele assunto. E a gente vai ver que eles vão se completar. 1 Coríntios também nos traz aqui uma dica de como nós devemos interpretar, né, corretamente a palavra de Deus. Uma dica muito importante. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículos 13 e 14. 1 Coríntios 2, 13 e 14 diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha a primeira dica, né? Não é uma sabedoria humana, não é pessoas humanas ali, que nós vamos estar pegando livros, pessoas humanas. Não, nós vamos estar conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe, nós somos carnal. As coisas que nós pensamos, ela vai discernir as coisas de Deus. Então, nós precisamos buscar na fonte, que é a palavra de Deus. Então, respondo ali, né? Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, ou seja, estudando um pouquinho aqui e um pouquinho ali. As coisas espirituais com coisas espirituais. Pense nisso. A mensagem da Bíblia, ela foi escrita para você. Saiba que ela é a fonte do conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação do pecado. Ela tem poder para transformar vidas e por meio do estudo diário do Santo Livro você encontrará paz, esperança e as promessas de Deus para a sua vida sempre devem ser estudadas com oração. Esse aqui é um princípio fantástico. Sempre, quando eu for iniciar alguma leitura da palavra de Deus, eu devo orar antes. Como nós fazemos quando nós iniciamos o nosso estudo? Pedindo para que Deus nos dê discernimento, entendimento e derrame o seu Espírito Santo sobre nós para que possamos aprender a palavra de Deus. A mensagem da Bíblia, ela é atual e deve ser aplicada à sua vida. Você não deve apenas ler a Bíblia, mas sim estudar a palavra de Deus diariamente para descobrir as verdades espirituais que Deus tem para a sua vida. A Bíblia pode mudar o seu coração e pode ajudá-lo a vencer as tentações diárias. Neste mundo de maldade e engano, ela é a nossa segurança. Querido, só a Bíblia pode transformar vidas e corações. Porque quando nós vamos com o coração aberto até ela, e nós olhamos e verificamos, puxa, é isso que Jesus quer para a minha vida, é isso que Ele deseja para mim? Então, eu vou até ela e eu me alimento dela diariamente. E aí, eu começo a viver aquele alimento que eu ingeri. E eu começo a viver no meu dia a dia. E esse é o meu desejo, essa é a minha oração para você. Que você se alimente diariamente da palavra de Deus. Por favor, se esse for o teu desejo, eu peço que você feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus tão grandioso, muito obrigado, Pai, por essa fantástica revelação que o Senhor nos deu através da sua inspiração a todos os seus discípulos e apóstolos. Pedimos, Pai, humildemente, que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos ter esse discernimento, entendimento e desejo, Pai, de estudá-la diariamente e colocar em prática em nossas vidas. Que o Senhor possa estar agora com cada pessoa que está fazendo esse estudo, cuidando, protegendo e direcionando a sua vida. Eu que peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tua palavra no meu coração, pra não pecar
as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver